Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo da Pneumoteca aqui no YouTube, sempre discutindo artigos em pneumologia. Peço a você que nos siga no nosso Instagram para estar sabendo sempre as novidades, principalmente do nosso canal, que se inscreva aqui no nosso canal, já aproveita a pedir um joinha, um like aí no nosso vídeo para nos ajudar sempre a estar trazendo essas informações sobre pneumologia aqui no nosso canal. E convido você a conhecer o nosso site pneumoteca.com.br, que tem alguns cursos relacionados à pneumologia com vista para o clínico, para o pediatra, aquele colega que trabalha nas UPAs, nas unidades de terapia intensiva, nos serviços de ambulatório, de consultório e assim por diante. Vamos ao nosso tema de hoje, a relação de asma grave e saúde bucal. Então vamos lá iniciar nosso vídeo. Então, o nosso artigo de hoje é a qualidade de vida relacionada à saúde bucal em indivíduos com asma grave. Esses são os autores, a quem nós sempre agradecemos aqui a realização, nos traz conhecimento para o nosso dia a dia como profissional de saúde. Esse foi um estudo realizado pela Universidade Federal da Bahia e foi publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia em 2021. Então, na introdução, os autores relatam que, segundo a Organização Mundial de Saúde, existe mais de 300 milhões de pessoas no mundo com asma, é muita gente com asma. Lembrando que os estudos de ISAC, que são de prevalência de asma, aqui no Brasil, de 10 a 15% das crianças têm asma, então é muita gente, é uma doença crônica mais prevalente na infância. A Organização Mundial de Saúde também fala que a prevalência de asma ela é subestimada, então provavelmente nós temos mais do que esses 300 milhões de pessoas no mundo, mas que existe, segundo o tema aqui, uma relação entre as doenças respiratórias como um todo e a doença periodontal. Acredita-se que mediadores pró-inflamatórios e a doença periodontal estão relacionados com a relação com a remodelação brônquica, né, que vai causar o broncoespasmo tão frequente na asma. Mas existe, de todo jeito, uma lacuna de conhecimento na asma grave e a qualidade de vida relacionada à saúde bucal dos pacientes com asma. Então, os objetivos do estudo foram avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde bucal em indivíduos com asma grave. Na metodologia, o desenho do estudo foi um estudo transversal, cujos dados foram coletados de fevereiro de 2017 a novembro de 2019, quase 3 anos de coletas de dados. Foi realizado no Serviço Público em Salvador, na Bahia, e o mesmo dentista ele fez uma avaliação de todos os pacientes. Todos os pacientes foram avaliados por esse mesmo dentista, o que melhora a qualidade dos dados, né? Foram realizados 3 grupos de estudos, 40 pacientes com asma grave, 35 pacientes com asma leve a moderada e 50 pacientes sem asma. Esses pacientes sem asma eles eram tratados por outras doenças nesse ambulatório, o que pode até ter um viés em cima disso, uma vez que tem muitos pacientes com doenças crônicas que também pode alterar. Mas, de todo jeito, não eram pacientes sem asma. E, no total, o N total do estudo foi de 125 pacientes. As avaliações realizadas pelo índice CPOD, que é um índice de dentes cariados e dentes perdidos, esse aqui foi avaliado pelo único dentista. O PSR, que é um registro periodontal simplificado, também faz essa avaliação, e foi avaliado também o fluxo salivar, que era estimulado para fazer a aferição, a medição desse fluxo salivar dos pacientes. E os questionários aplicados foram o Índice de Capacidade para o Trabalho, que era o ICT, o QIP-14, que é relacionado à saúde bucal, e o SF-36V2, relacionados à saúde geral. Esse último índice, ele tinha um componente físico e um componente mental também. E foi feita uma análise estatística pelo SPSS 21.0, e esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética. Antes de mostrar os resultados, eu queria falar um pouquinho para vocês do curso de lesões pulmonares que está disponível no site da Pneumoteca.
Essas lesões pulmonares que estudamos nesse curso são lesões frequentes no dia a dia do clínico, do pediatra. Nós vamos falar nesse curso sobre derrame pleural, pneumotórax, as atelectasias e bronquiectasias. O que é que falamos nesse curso? Sobre a fisiopatologia, a etiologia de cada um desses temas, classificação, quadro clínico, diagnóstico e tratamento. Tudo isso daí você vai conhecer através do curso de lesões pulmonares. São 8 aulas, 2 aulas dedicadas a cada tema. Ele tem um baixo custo, ele é bastante acessível, que você pode fazer, e as informações que você vai receber são úteis para o restante da sua vida. Você vai utilizar essas informações durante toda a sua vida, e você também vai receber um material em PDF que você pode, é um resumo do curso, que você vai fazendo anotações durante o curso e vai preenchendo e vai servindo de estudos para toda a sua vida. Então, estudamos por aqui, por exemplo, a fisiopatologia do derrame pleural, e aí mostramos casos clínicos, mostrando os exames complementares, como essa radiografia de tórax de um derrame pleural. Aqui é o pneumotórax, a classificação que estudamos, dentre outros temas. Mostramos também o diagnóstico através dos exames de imagem. A fisiopatologia aqui das atelectasias, mostrando, explicamos tudo direitinho. Também mostrando os exames de imagem, como identificar uma atelectasia nos exames de imagem. E a bronquiectasia também, aqui mostrando um pouquinho sobre a fisiopatologia e também fazendo diagnóstico através, no caso aqui, da tomografia computadorizada. Então, convido a você a conhecer esse curso, ele está disponível no site da pneumoteca.com.br. Então, vamos lá discutir os resultados do nosso artigo. Vejam só vocês que o sexo feminino ele foi muito mais frequente e com associação estatisticamente significativa nos pacientes que tinham asma grave e asma moderada. Nos pacientes sem asma, eles foram mais ou menos a mesmo percentual. Com relação à renda familiar, verificou-se que os pacientes sem asma tinham uma renda familiar um pouco mais elevada. Não houve associação estatisticamente significativa com o tabagismo, o que para mim é frustrante, né? Eu espero que sempre que o tabagismo esteja piorando as coisas, mas aqui não houve essa associação. Com relação ao índice de capacidade para o trabalho, ele foi a classificação ruim e moderada foram maiores nos pacientes que tinham asma grave, correlacionando aos pacientes que tinham sem asma. Veja só, 47% do índice ruim no asma grave contra 10% apenas no sem asma. E bom e excelente, apenas 7,5% nos pacientes com asma grave contra 66% sem asma. Então, esse índice foi estatisticamente significativo relacionado à asma grave. Mostrando ainda mais resultados, a frequência de escovação ela foi semelhante nos grupos, e o uso de fio dental também foi semelhante dos grupos. Veja só aqui, não houve associação significativa entre eles. Com relação ao fluxo salivar, esse é um dos dados mais importantes. Veja que o fluxo salivar reduzido ele foi bem maior nos grupos com asma grave e leva moderada do que nos grupos sem asma. Vou mostrar só um gráfico mais à frente para a gente ter uma noção disso daí. E a doença periodontal, houve uma associação estatisticamente positiva, o grupo com asma grave teve um percentual bem mais elevado do que os grupos com asma leve e moderada e do que do grupo sem asma. A hipertensão arterial também foi mais associada no grupo com asma grave. Agora, a gengivite teve uma associação maior no grupo sem asma do que nos outros dois grupos. Então, mostrando aqui o resultado da periodontite, olha, no grupo com asma grave, 92,5%. Olha a diferença no grupo com asma leve a moderada, foi bem maior, né, no grupo com asma grave. E no grupo sem asma, olha só, a periodontite apenas com 14%. Então, com esse gráfico, a gente consegue visualizar melhor essa diferencial de percentual dos pacientes com asma grave, principalmente relacionados ao grupo sem asma. E o índice de capacidade de trabalho, veja só, o grupo com asma grave teve um 47% contra 22% no grupo com asma leve a moderada e apenas 10% no grupo sem asma. E já era de esperar,
uma vez de o paciente com asma ele vai ter mais dificuldade realmente em fazer o seu trabalho do dia a dia, né, pela incapacidade que a asma, principalmente a asma grave, promove. Então, quando você avaliou o questionário de saúde geral, que era esse SF36V2, ele verificou que o componente físico foi pior no grupo com asma grave. Esse paciente teve um componente físico menor do que nos outros grupos. E o componente mental, o MSC, também foi menor no grupo com asma grave. Quer dizer, ele tinha menos capacidade física e menos capacidade ah, de saúde mental do que nos outros grupos. E o índice CPOD, que é o índice de dentes cariados perdidos e obturados, ele mostrou que não houve significância estatística entre os grupos do índice geral, o resultado do índice geral, mas alguns componentes deles mostraram outros dados, que a média de dentes perdidos foi maior no grupo com asma grave, e aqui a média dos dentes cariados foi maior no grupo sem asma. Vejam que houve uma associação estatística, todos menor do que 0,05. Quando ele avalia o grupo asma grave e o grupo asma leve e moderada, ou sem asma, né, que compara com os dois grupos, mostrou que o grupo com asma grave teve qualidade de vida relacionada à saúde bucal foi pior do que os outros dois, que a capacidade de trabalho foi pior, como você viu no slide anterior, que a qualidade de vida foi pior tanto no componente físico como no componente mental, que houve maior número de dentes perdidos e maior periodontite. Os autores fazem uma menção importante ao fluxo salivar, afirmando que eles são importantes para a lubrificação da cavidade oral, para a limpeza mecânica dos dentes, para o tamponamento do sistema ácido básico na boca. Ele é importante para a redução da atividade bacteriana também na boca e para a recuperação tecidual. E eles fizeram uma comparação, né, como vocês viram nos slides anteriores, entre os três grupos, e mais uma vez mostrando aqui, olha só o grupo com asma grave, 80% tinha um fluxo salivar reduzido. É um dado muito importante. No grupo com asma moderada ou leve também foi relativamente parecido, 74%. E no grupo sem asma, olha só, apenas 26% tem esse fluxo salivar reduzido. Então é um dado muito importante desse fluxo salivar. Isso, de alguma maneira, deve interferir na gravidade da asma e na dificuldade de fazer o tratamento dessa doença. Ele relata que estudo anterior mostrou uma relação da redução do fluxo salivar e outras doenças crônicas, e outros estudos também relataram a associação de periodontite e gravidade da asma. O que eles não sabem é explicar por que isso acontece. Então, não há uma evidência ainda de causa e efeito sobre a periodontite e a redução do fluxo salivar na piora ou na dificuldade de tratamento dos pacientes com asma. Então, os autores concluem que a asma grave foi relacionada à pior saúde bucal, à pior capacidade para o trabalho e pior avaliação da saúde geral. E que os dados reforçam a necessidade de tratamento periodontal em indivíduos com asma grave. Então, como usar essas informações no nosso dia a dia ficou fácil, né? Pacientes com asma, principalmente o paciente com asma grave, deve ter um acompanhamento e um monitoramento da saúde bucal. São pacientes que precisam fazer avaliação regular odontológica. E se você assistiu nossos vídeos anteriores, a gente percebe que a asma é uma doença que exige uma abordagem ampla. Discutimos artigos anteriores que é importante a avaliação das vias aéreas superiores nos pacientes com asma também, que a adenotonsilectomia, por exemplo, é um artigo discutindo. No outro vídeo aqui no nosso canal, ela melhorou os sintomas de asma e que a asma pode ter associação com deficiência de ferro, também um outro artigo que nós discutimos aqui no nosso canal. Convido a você a assistir esses dois artigos. Também veja como a gente já melhora o tratamento da asma do nosso paciente, saúde bucal, avaliação de vias aéreas superiores, avaliação da deficiência de ferro.
Então é isso, meus amigos. Terminando o nosso vídeo com a tradicional e famosíssima dica de cinema. Lembrando que a gente não pega aqui os filmes que estão, os blockbusters que estão no cinema agora, ou que foram lançados há pouco tempo, mas aqueles filmes que estão escondidos aí no streaming, em algum lugar onde você vai achar, mas são sempre filmes que vale a pena ver. Bom, vamos lá. O filme de hoje é Os Suspeitos. Lembrando que tem outros filmes com esse mesmo título, tá bom? Você pode em inglês lá encontrar The Usual Suspects. Mas se você procurar pelos Suspeitos, vai encontrar também. Esse é um filme de 1995, é um policial, e ele começa com o interrogatório de um dos poucos sobreviventes de um massacre de um navio de carga no porto de Los Angeles. Então, o interrogado é esse cidadão aqui, o personagem de Kevin Spacey. Kevin Spacey, infelizmente, foi banido do cinema, ele teve uma acusação de estupro aí, de. Bom, enfim, e hoje ele não. Faz tempo já que ele não atua, e o personagem dele se chamava Verbal Kint. É uma pena porque era um grande ator, ganhou 2 Oscars, inclusive ganhou por esse filme aqui, mas enfim, essa é outra história. Bom, esse personagem ele é interrogado por um policial por causa desse massacre que aconteceu, ele é um dos sobreviventes. Esse é o policial que interroga ele, eu esqueci o nome desse ator aqui. Ele teve um tempo que apareceu em vários filmes, o filme de Woody Allen, tudo, depois ele deu uma desaparecida, nunca mais eu encontrei aí nos cinemas, no cinema não, nos filmes, né? E ele interroga o Verbal Kint, que tem um problema físico, parece, a gente que é médico, a gente identifica como um AVC pregresso aí, mas é um problema que não é explicado durante o filme. Então, no interrogatório, ele começa a partir de um roubo de um caminhão de armas, com outros 4 criminosos, que esses aqui é uma foto de um deles, esse ator chama-se Gabriel Byrne, ele também já tem um tempo que não aparece, e esses 4 criminosos roubaram esse caminhão de armas, e aí começa essa investigação a partir dessa história aí. Por trás de tudo isso tem um bandidão daqueles que ninguém nunca viu, ou algumas pessoas viram e mais que todo mundo já ouviu falar, parece que ele é uma lenda ali, né? Pintado como um demônio, um bandido com muito cruel, que ele mata com muita crueldade e assim por diante. Então, à medida que ele vai sendo feito o interrogatório, ele vai contando a história, volta no tempo, vai mostrando para cima e para baixo, e você vai tentando entender o filme durante a sua evolução. Então, você passa o filme todo tentando entender, e no final tudo é esclarecido, e é esclarecido de uma maneira muito sensacional. Você vai gostar muito desse filme aí. Esse filme rendeu 2 Oscars, um para o Kevin Spacey, como eu falei para você, de ator coadjuvante, e outro de roteiro. E tão bom que foi a história, o roteiro desse filme, que ele acabou que ganhou o Oscar. Esse aqui é um outro personagem vivido durante o filme, que é amigo lá do Verbal Kint. Aqui o Gabriel Byrne mais uma vez. E aqui está o DVD. Esses são os outros criminosos que estavam ali no roubo do caminhão, tá certo? Então, um filme muito legal, você vai prender você do começo ao filme. É um filme muito intrigante, inteligente, os personagens são sensacionais e vai prender sua atenção até o final. Tá bom? Onde ver? No Amazon Prime, ele está para quem é assinante, no Google Play e no YouTube você paga lá, parece, eu vi que foram R$ 6 aí apenas, então vale a pena assistir, tá bom? Pessoal, até a próxima semana com um novo vídeo da Pneumoteca no YouTube. Até lá.